Senhor Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, você é uma vergonha para o futebol, para o seu país, para a sua família, para o continente, para os filiados. Assim como o senhor Gianni Infantino, presidente da FIFA, que também é vergonha para o seu país, para os seus filiados, para a sua família e para o mundo. Vocês são um fracasso no combate ao racismo. Talvez por incompetência ou só falta de caráter mesmo. Isso a gente nunca vai saber. Mas não são capazes de elaborar uma punição decente para quando esse tipo de crime acontecer nos eventos que vocês organizam. O senhor Samir Chowdhury, presidente da CBF, e os antigos presidentes dessa instituição, que também é no mínimo controversa, é outro também, que vê os brasileiros sendo vítimas de racismo o tempo todo no futebol, na América e no mundo, e não é capaz de se posicionar de forma enérgica contra a Conmebol e FIFA. Um frouxo. É isso que você é, um frouxo, Samir Chowdhury. E isso aqui não é sobre Palmeiras não, tá, rapaziada? É sobre humanidade. Se fosse um atleta ou torcedor de qualquer rival, você pode ter certeza de que eu também estaria aqui gravando esse mesmo vídeo. Ah, mas por que não gravou antes? Porque a gente sempre fica esperando melhorar, na expectativa de haver alguma atitude efetiva para um futebol mais inclusivo, mais diverso, um futebol para todos e todas, não só no papel. Só que os casos eles vão acontecendo de forma reincidente ao ponto de as pessoas normalizarem a barbárie. A impunidade ela vai meio que se tornando estrutural. E aí chega uma hora que a gente precisa usar nosso alcance minúsculo, como é o meu caso, para se posicionar e cobrar responsabilidade jurídica e providência das autoridades. Lógico que ia ser lindo ver um time inteiro se retirar do campo quando algum ato racista fosse cometido, até que a polícia levasse o agressor. Mas como a gente não tem um jogador do saco roxo com culhão de fazer isso no mundo, a gente precisa tirar essa parada da esfera esportiva e colocar no campo das leis comuns. Gente, aprendam todos uma coisa, assim. O futebol não está descolado da sociedade. Ah, mas isso é óbvio mesmo. Só que a defesa do óbvio é necessária quando a gente vive numa sociedade de ignorantes e intolerantes. Beleza, Giffer, mas o que você traz de novo para o debate no que tange a solução para isso e tal? Olha, eu não sei se é novo, mas como eu nunca vi ninguém fazer ou propor algo do tipo, eu deixo aqui a minha sugestão na torcida para que ela chegue a quem de fato possa startar algo nesse sentido, para quem de fato tenha poder para isso. Que é o seguinte: algumas coisas não devem estar sob a esfera da Conmebol, FIFA e CBF. Elas devem ser submetidas à justiça comum do país em que o crime foi cometido. Porque o racismo é um crime social que atinge o indivíduo, o cidadão, e não só o profissional, o atleta. E está mais do que provado que a Conmebol, a FIFA e a CBF encaram o racismo como uma mera falta que aconteceu ali no meio do campo. Vai lá dar um cartão amarelo, no máximo uma multa vergonhosa e pronto. Eles já acham que estão fazendo algo em prol da causa. Uma vergonha. Não tem uma campanha de letramento racial digna e que de fato faça as pessoas pensarem a respeito. No máximo ali um patch na camiseta, uma faixa estendida na hora do hino e não tem mais nada. Como se isso fosse realmente despertar alguma reflexão sobre uma causa tão importante. E eu me incluo nisso, tá? Eu sou um cidadão antirracista, mas um cidadão branco, que reconhece seu lugar de privilégio e que tem muita informação para absorver e aprender ainda. Então, fica aqui meu apelo para que algum deputado, senador, enfim, apresente um projeto de lei que retira das instituições esportivas a punição sobre crimes como o racismo e que leve casos do tipo à justiça comum para que haja uma criminalização real e não só para inglês ver como que acontece hoje. Aí se a Conmebol, FIFA, CBF, enfim, quiser lá dar um cartão e uma multa para fingir que estão fazendo alguma coisa em prol disso, beleza. Mas o que vai acontecer a partir dali não tem que ter interferência delas. Elas vão apenas acatar os pedidos da justiça quando forem acionadas para colaborar de alguma forma com as investigações, e só. Aliás, eu quero até retificar aqui, nesse projeto de lei já tem que incluir também a obrigatoriedade para a FIFA, Conmebol, CBF e federações apresentarem anualmente um plano efetivo de combate ao racismo, bem como os resultados do que foi feito no ano anterior. Se não for feito isso, multa.
É preciso, gente, uma investigação criminal a fim de garantir que o crime de racismo no ambiente do futebol não fique por isso mesmo. E que o racista responda severamente pelo seu ato como criminoso que é. E não como um torcedor profissional de futebol, porque nesses títulos, torcedor e atleta, eles já passam baita pano para bandido disfarçado de amante do esporte ou até profissional da área, porque aí eles podem fazer bobagem quando está dentro do estádio. Então, assim, se em outros países as leis são frouxas ou sequer existem, o Brasil precisa ser exemplo e colocar essas instituições como Conmebol e FIFA no lugar delas de meras empresas como qualquer outra que tem operações no Brasil e precisam seguir as leis locais, sim. E aí já fica de exemplo também para essa passapano da CBF abrir o olho. Né? Mas é isso. Chega dessas instituições de futebol cagarem na nossa cabeça. Né? Por isso que eu peço, envie esse vídeo para o seu deputado ou senador, ou marca aqui no esse nosso funcionário aqui nos comentários. Vamos ver quem tem coragem de propor um projeto de lei como esse e fazer alguma coisa realmente por esse país.